A mediação e a arbitragem têm contribuído para diminuir o acúmulo de processos judiciais nos fóruns e tribunais. A lei que regula essas práticas é de 1996, mas será que os brasileiros conhecem mesmo sobre esses métodos alternativos para solucionar com mais agilidade diversos conflitos? No programa de hoje nós vamos conhecer o SEMAI, o Centro de Mediação e Arbitragem de Itajaí. E também vamos falar um pouco sobre o terceiro mutirão extrajudicial de conciliação. Este é o tema do Viva Voz, que está no ar pela rádio e pela TV Univale. Hoje quem me acompanha é o acadêmico de jornalismo Lucas Rosa. Boa tarde, Lisa. Boa tarde também para você de casa, curtindo o Viva Voz aqui pela rádio e pela TV Univale. Lembrando que você pode e deve participar conosco através do nosso e-mail, vivavozunivale@hotmail.com. Tem também o Facebook, facebook.com/vivavozunivale e o Twitter, o @vivavozunivale. Para falar sobre este assunto, nós convidamos Vilmar Reppers, advogado e presidente do SEMAI, o Centro de Mediação e Arbitragem de Itajaí. Dr. Vilmar também é presidente da Comissão de Mediação e Arbitragem da OAB, a subseção aqui de Itajaí. Obrigada pela presença, Dr. Vilmar. Boa tarde, Lisa. Boa tarde, Lucas. Boa tarde a Catiane, né, que apesar de não estar na minha frente, mas também exerce uma atividade muito boa para que saia a tudo a contento. Perfeito. Boa tarde a todos os ouvintes e espectadores e telespectadores da TV Univale também. Doutor Vilmar, eu queria já logo de cara tentar esclarecer esses conceitos que eu acredito que no senso comum se misturam muito, né? Então, por exemplo, arbitragem, mediação, conciliação. Em que âmbito essas situações todas atuam? Olha, se nós tivéssemos que falar sobre isso, daria uma semana, né? Daria um curso. Mas vamos tentar sintetizar. Tá. Nós temos os métodos, nós chamamos de métodos adequados de solução de conflitos extrajudiciais. Nós temos duas vertentes. Nós temos os métodos autocompositivos, que são aqueles que as próprias partes chegam à resolução de conflitos ajudadas, auxiliadas por uma terceira pessoa. E tem o método heterocompositivo, que é aquele método em que existe uma pessoa que, depois de nomeada para aquele evento, para aquele processo, ele é juiz de fato e direito e ele prolata, inclusive, uma sentença, que é uma sentença condenatória e que é título executivo judicial. Entre os métodos autocompositivos, nós temos hoje aqui funcionando no Brasil, né? Existem outros, mas vamos falar o que está no Brasil, que é a mediação, a conciliação e a negociação. A negociação é aquele caso que deveria ser, Confúcio já dizia lá nos idos do século IV, que pessoas inteligentes são aquelas pessoas que, ao depararem com um conflito, conseguem sentar e sozinhas resolver esse conflito sem a ajuda de ninguém. Mas, infelizmente, nós sabemos que não é bem assim. Depois nós temos a conciliação e a mediação, que existe alguma confusão de muita gente sobre isso. Certo. A mediação, propriamente, tanto a mediação como a conciliação, são métodos onde uma terceira pessoa, o mediador ou o conciliador, vai ajudar as partes a elas mesmas chegarem à conclusão daquele conflito, que for melhor para elas. Certo. A conciliação normalmente é utilizada nos conflitos mais pontuais, onde não há aquele relacionamento mais íntimo das partes no passado e elas também não necessariamente pretendem que esse relacionamento se prorrogue. Né? Um contrato, nós dois, uma batida de carro, nós casualmente batemos, podemos fazer por conciliação, porque nós não temos relacionamento nenhum, possivelmente, e também resolver aquilo ali, nós vamos cada um para o seu lado. Já, por exemplo, uma questão societária, onde os sócios, eles já tem um relacionamento e pretende ter um relacionamento para o futuro. Uma questão familiar, uma questão de vizinhança. Certo. Então, são questões mais utilizadas a mediação para isso. Então, mediação, o mediador, ele vai mais a fundo para buscar os verdadeiros motivos que provocaram aquele conflito, que normalmente não afloram. Então, o mediador usa de técnicas que ele não é obrigado a ser advogado, friso, tá? E na mediação é ótimo que seja em duas pessoas. E uma pessoa, ótimo, uma pessoa da área social, um assistente social, um psicólogo, porque tem a parte que é técnica dele. E o advogado, outro profissional, tem a parte dele também. Muito bem. Não sei se me fiz entender, mas muito bom, bem... bem esclarecedor. Nos casos de
tanto de mediações e todas essas três maneiras de fazer a parte de resolução de conflitos, como que essas atividades podem melhorar no caso dos processos jurídicos? Quais processos jurídicos podem ser evitados com as mediações? Olha, nós sabemos, e está sendo divulgado amplamente, que nós temos hoje no nosso judiciário estatal cerca de 200 mil processos. Nós temos cerca de 200 milhões de processos. 200 milhões. Nós temos cerca de 100 milhões de habitantes hoje. Então, se ver a grosso modo, como cada processo tem que ter no mínimo 2 partes, todo mundo, sem exceção, desde o seu nascituro, desde a pessoa nasceu, ela já faz parte dos 100 milhões. Portanto, todo mundo seria parte de um processo, se levar a grosso modo. Então, o Judiciário está muito preocupado com isso. Já em 96 saiu a Lei de Arbitragem, em 2010 saiu o Conselho Nacional de Justiça, editou uma resolução, a 125, se preocupando muito com a conciliação. Agora, fresquinho para vocês, ontem foi aprovado pelo Senado Federal e está agora para sanção da Presidente da República a Lei de Mediação, que não existia ainda. Perfeito. Tá? Então, como é que pode ajudar? A maioria dos conflitos que existem hoje tramitando no judiciário não precisariam ir para lá, porque poderiam tentar resolver através de um método adequado, ou através da conciliação, ou da mediação, ou até mesmo da arbitragem, que é um método mais forte que existe, porque na arbitragem o árbitro ele dá uma sentença ao final. Se as partes não conciliarem, frisa-se, na arbitragem também tenta-se a conciliação, como no judiciário também se tenta a conciliação. Se não houver a conciliação dentro da arbitragem, não houver a conciliação, o árbitro vai dar uma sentença. Essa sentença é título executivo judicial. Portanto, se a parte perdedora não cumprir, a parte vencedora vai ao judiciário somente para executar essa sentença. Hoje chama-se de cumprimento de sentença com o novo CPC. Falar em CPC, o CPC também foi alterado, agora foi aprovado em março, foi sancionado e ele entra em vigor em março, me parece 17 de março de 2016. O que é o CPC? O Código de Processo Civil. Desculpa. Sim, claro. Por favor. Desculpa, às vezes é o costume, tá? O Código de Processo Civil foi aprovado agora, a alteração dele. Certo. Ele era de 73 e foi aprovado uma alteração agora. Nessa alteração, ele prima muito pela conciliação e pela mediação. Diz mais, hoje, por exemplo, se eu entrar com uma ação no judiciário estatal e o conflito for direito patrimonial e as partes tendo disponibilidade dele, mesmo assim, o juiz vai intimar a outra parte para contestar a ação. A partir da vigência desse novo CPC, o juiz não vai mais intimar, nesse caso, não vai mais intimar para contestação. Vai intimar a outra parte para uma audiência de conciliação ou mediação. Ou seja, a conciliação ou a mediação, a partir da vigência do novo Código de Processo Civil, vai ser praticamente que obrigatória pré-processual, podendo ser lá no judiciário ou na rede privada, ou na rede privada, como é o caso do SEMAI. Que é o SEMAI, que a gente... Só não vai ser obrigatório se as duas partes disserem, nós não queremos. Entendi. Mas se uma disser que quer, ou se omitir, vai ter que ter. Tá, já que a gente citou o SEMAI, explica melhor pra gente o que é o Centro de Mediação e Arbitragem de Itajaí, então. O SEMAI é o Centro de Mediação e Arbitragem de Itajaí. Ele foi instituído por uma equipe de pessoas que hoje se reduz a praticamente uma, tá? Porque é uma entidade sem fins lucrativos que foi instituída em 2001. Certo. Tá? E muita gente ainda não conhece. É uma entidade sem fins lucrativos, ou seja, não pode distribuir lucros. Ok. Mas despesas, nós sabemos que todo mundo que abre uma salinha tem despesa. Lógico. Então, essa despesa alguém tem que pagar. E se não houver receita, porque o SEMAI recebe da onde? Quando existe procedimentos, as receitas, as custas que entram no SEMAI, de acordo com os procedimentos administrados. Okay. Se não houver receita, alguém tem que pagar. E aí quem paga é aquela pessoa que está à frente disso, porque eu gosto, tá? Eu gosto, é lógico, também não posso ficar direto nisso aí, né? Claro, mas... Então o SEMAI, ele administra, ele ajuda as pessoas a resolver os conflitos, quer seja por conciliação, por mediação ou por arbitragem. As pessoas podem, já ao fazer um contrato,
o contrato sendo sobre direito patrimonial disponível, um contrato de locação, um contrato de compra e venda, um contrato de sociedade, uma franquia, uma convenção de condomínio e N contratos, desde que envolva valor, seja patrimonial, e as partes envolvidas sejam plenamente capazes. Elas já podem, nesse contrato, se elas conhecendo as vantagens da arbitragem, elas já podem ali mesmo já optarem em resolver aquele conflito por arbitragem, se ocorrer um conflito lá no futuro com aquele contrato. Já podem retirar a cláusula do foro, que elege o foro da comarca, de comum acordo, obviamente, e colocar ali uma cláusula arbitral. Por quê? Porque isso facilita, Facilita então. lá na frente. Porque lá na frente, se alguém descumprir, espera-se que ninguém descumpra o contrato, e a gente faz o contrato para não descumprir, né? Espera que o outro também não descumpra. Mas se houver um descumprimento e alguém precisar procurar os seus direitos, né? Não vai mais ao Judiciário Estatal e sim à Câmara de Arbitragem, no caso aqui Itajaí e o SEMAI, porque elas já optaram em resolver por arbitragem e optaram em administração a ser feita pelo SEMAI. Vou mais longe. Eu detectei alguns casos que entraram de arbitragem no SEMAI, eu detectei que tinha cláusula arbitral, mas a cláusula arbitral, gente, estava tão mal inserida que, ao invés de ela ajudar, ela atrapalhava. Então, o que eu fiz a partir daí? Eu dou o plus do SEMAI. As pessoas físicas e jurídicas que quiserem passar a colocar a cláusula arbitral nos seus contratos, sem acanhamento, passe um e-mail para o SEMAI, que depois eu deixo, dizendo só qual é o tipo do contrato que estão fazendo. O SEMAI vai mandar um modelo de cláusula padrão e, principal, as orientações como você deve inserir essa cláusula nesse contrato, para dar segurança lá na frente. Isso é gratuito. Só vai pagar alguma coisa se acontecer o conflito. Sim, claro. Mas garanto, se vê custo-benefício entre o Judiciário Estatal e a Justiça Privada, jurisdição privada que é o SEMAI, se vê custo-benefício, o tempo que leva no processo, tudo mais, essas são as vantagens. É mais barato. Tem um monte de vantagens. Se for citar aqui, Acho bem bacana. Depois a gente volta a esse assunto. Pode voltar. Se der tempo... Continuando então no SEMAI, eu queria saber quais são os principais conflitos que vocês resolvem aqui em Itajaí. É o que nós podemos resolver, né? Mas qual é o mais comum que o pessoal busca? Mais comum que hoje no SEMAI, a não ser quando a gente faz um mutirão desse, são questões realmente de arbitragem. É pessoal que fez um contrato, já colocou a cláusula, beleza, ou não colocou a cláusula, quer tentar um contrato de compra e venda, um contrato de locação, né? São os que mais acontecem hoje, são contratos, locação, compra e venda, negócios que as pessoas fazem, tá? E, em geral, o SEMAI pode atuar em que situações? O SEMAI pode atuar na arbitragem em todo conflito que resultar de direito patrimonial disponível. Isso é a lei. Em conciliação e mediação, da mesma forma. Porque tudo aquilo que as partes podem transigir, elas podem dispor, podem negociar, podem abrir mão de algum direito, pode ser resolvido no SEMAI, através da conciliação, da mediação ou da arbitragem. Qual é tem algum preparo para os conciliadores? A conciliação é o seguinte, vamos separar um pouquinho de conciliação e mediação. A conciliação existe sim, tá? As pessoas devem ter algum preparo ou algum curso para ter pelo menos algumas técnicas. Não são tão apropriadas como quanto na mediação, mas existe, né? Para saber como negociar, como aproximar as partes, como fazer as partes verem que a resolução daquele conflito naquele momento é muito melhor para elas do que elas jogarem para frente. Brigando. Tá? E na mediação, então, esse curso deve ser, o próprio CNJ já determina isso. Eu fiz agora, um ano atrás, na ENAM, Escola Nacional de Mediação da Justiça, né? Que também tem um vínculo com o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, desculpa, tá? Onde eu fiz de 100 horas, tá? Estou aguardando agora fazer a parte prática que o Tribunal de Justiça até hoje não montou. Certo. Mas vai ter que montar porque vai precisar desse pessoal. Pois é, e você é um conciliador, é isso? Eu tenho especialização, uma pós-graduação, que tudo é pós, né? Certo. Uma especialização em mediação e arbitragem. Mediação e arbitragem. Eu tenho esse curso e tenho outras participações em eventos, já fiz muitas conciliações, já fiz arbitragem.
Ok, a gente vai fazer um intervalinho, depois voltamos falando um pouco mais sobre esse trabalho do conciliador e especialmente sobre o mutirão que acontece ainda neste mês de junho. Depois do intervalo. Já estamos de volta, hoje estamos conversando sobre mediação e arbitragem. Estamos conversando com o Vilmar Reppers, que é o presidente do SEMAI, o Centro de Mediação e Arbitragem aqui de Itajaí. Muito bem. Vilmar, vai ter um mutirão agora de conciliação ainda no mês de junho. Como é que vai acontecer esse mutirão? O mutirão de conciliação, que a Federação Catarinense das Entidades de Mediação e Arbitragem, e o SEMAI faz parte, afiliado a essa federação, ela promove, é a terceira edição, e a previsão de ocorrência é para agora, em junho, e talvez eu até estenda o acontecimento para julho. Certo. Vai depender das inscrições. Esse mutirão, então, é uma promoção da federação, da FESEMA, e do SEMAI aqui em Itajaí, e com o apoio e patrocínio de algumas entidades, se eu posso citar Sem aqui, dúvida. que é o SEBRAE, que nos patrocina também, nos ajuda, porque incentiva, né? O CREA de Santa Catarina e o Conselho Federal de Administração, tá? Então, desculpe, o mutirão é o seguinte, é mutirão de conciliação. Todas as pessoas, físicas ou jurídicas, que tenham alguma pendência financeira, sendo credora ou devedora. Porque Perfeito. eu tenho casos no SEMAI que o devedor me procurou para eu mandar um convite para o credor para chamar para tentar conciliar. Pode. Ótimo. Desde que essa pendência seja financeira e que as duas partes envolvidas sejam capazes, quer dizer, pessoas que físicas ou jurídicas podem assinar contratos, são pessoas capazes. Tá? Elas podem se inscrever nesse mutirão. Como é que faz a inscrição nesse mutirão? Existe no site www.semaitajaí, tudo junto, .com.br/meca, você já é direcionado à ficha de inscrição. Lá na ficha de inscrição, o interessado, o solicitante, preenche uma ficha de inscrição para cada caso que ele tem, pode ser, empresas normalmente têm bem mais, né? E envia para o SEMAI. O SEMAI vai receber isso aí e vai verificar quantos conflitos tem, se podem ser resolvidos ali ou não, né, nesse mutirão, e vai mandar de volta um e-mail para esse solicitante dizendo qual é o valor da taxa de registro, que eu vou explicar daqui um pouco. Pode explicar. Tá? A taxa de registro é aquela taxa que a pessoa paga por cada inscrição. Eu costumo dizer, eu posso dar um tiro no pé, mas eu costumo dizer que é um risco da pessoa, porque a conciliação é mandado um convite. Nós vamos mandar ao SEMAI um convite para outra parte. Claro. Ela não é obrigada, é convite. Perfeito. Então, quem está entrando com o pedido tem que saber disso. Ótimo. Então, essa taxa é mais para tentar pagar um pouco desses custos dessa remessa. Que não, Perfeito. se botar na ponta do lápis, não dá para pagar tudo, não. É uma Mas taxa a gente faz. fixa, a gente É pode uma taxa mencionar? que, pode sim. Se a pessoa entrar com até 9 pedidos, é R$ 25,00 por pedido. Tá. Se entrar com 10 ou mais, é R$ 20,00 por pedido. Perfeito. Esse é o valor. Então, ela mandou os pedidos para o SEMAI, enviou. O SEMAI vai verificar se está tudo bem e vai mandar um e-mail para elas dizendo qual é o valor. Qual vai ser o valor? Vai ser os 20 ou os 25, conforme o número, multiplicado pelo número. Perfeito. E vai dar os dados da conta do SEMAI para ele depositar. Ele deposita e manda o comprovante para o SEMAI. O que o SEMAI vai fazer? Vai registrar tudo isso no nosso sistema, todos, vai emitir uma carta convite para mandar para a outra parte, convidando ela para dia e hora na sede do SEMAI participar da conciliação, e vai mandar também para o solicitante um login e senha para o solicitante poder acessar o site do SEMAI para acompanhar como é que estão esses convites, se a pessoa recebeu, se não recebeu, se ela foi Entendi. encontrada, não foi encontrada. Ah, bacana. Tá? Para ela poder acompanhar quantos Saber daqueles o que tá convites acontecendo. existe a possibilidade de a parte comparecer. Tá. Feito isso, se no dia marcado a parte compareceu, porque vai comparecer a parte convidada e um representante da solicitante, Ok. com poderes para assinar, é óbvio. Se a parte compareceram e entraram num acordo, lá vai ter um conciliador que vai aproximá-los e conseguiram chegar num acordo, conseguiram. Saiu um termo por escrito, chamamos de termo de conciliação extrajudicial, que ele vai ser assinado pelas duas partes,
pelo conciliador, e ele sendo também assinado por 2 testemunhas, ele vale como título executivo extrajudicial, que se não cumprido, a parte pode ir para o judiciário estatal e só executar. Tá. Nesse momento, se existir o acordo, aí tem os honorários da conciliação, que é simplesmente 5% sobre o valor do acordo. Não é 10, não é 15, não é 20, não é 30. É 5% só. Lógico, limitado ao mínimo de R$100 e ao máximo de 2.000. Okay. Tem esse limite. Então é um valor realmente para mutirão, um valor bem baixo, tá? Que convém, se eu tenho os conflitos, se eu tenho que tentar buscar, o meu risco vai ser aquele 20 ou 25%. E se houver o acordo, aquele 5%, aquele valorzinho, não vai me resolver o caso. Vilmar, eu queria que você desse alguns exemplos de situação que foram resolvidas através da conciliação. Claro, não precisa citar nome de ninguém. Não, nem vou citar, claro. Pode sigilo. Mas, enfim, só para a gente ter noção de que tipo de caso pode ser resolvido. O ano passado, no segundo mutirão, tá, que teve em Itajaí, o SEMAI também fez, existiram casos principalmente de financeiras, que entraram com os pedidos, financiamentos, né? Que gente as pessoas, que não pagou. Gente que não pagou. Normalmente é isso, né? Lojas que também venderam e as pessoas não pagaram. Okay. No decorrer do ano, existiram outros tipos de conciliação, pessoas que fizeram um negócio, nem assinaram o contrato, né? E aí deu o problema, tentaram chamar a outra parte, e muitas vezes a parte vai e lá resolve. Comprou uma coisa, comprou uma coisa, fizeram um negócio, vendeu um carro e não fizeram negócio nenhum, não tem nada no papel, porque o brasileiro ainda faz muito disso, né? Tendo no papel ou não tendo, tenta, porque a outra parte vai ser convidada. Se ela ir lá e fazer o acordo e admitir que realmente ela deve aquilo, vai da boa índole da pessoa, obviamente, e existe muita gente com boa índole, tá? Nem todo mundo é picareta, não. Que bom. A gente tem que pensar assim, que ninguém faz contrato para não cumprir. O descumprimento de um contrato, eu costumo dizer, que é um fato alheio à vontade da pessoa ou da empresa, que aconteceu que ela não esperava. Tá? Então, são casos que acontecem. O ano passado foi basicamente isso aí. Foram comércio e financeira que entraram. Tem locações, tem compra e venda de imóvel. Tá? Perfeito. Mas para dar um exemplo para quem está ouvindo, né, gente? Vilmar, quanto que dura mais ou menos o processo burocrático de uma conciliação ou de qualquer desses conflitos que possam ser resolvidos? Quanto tempo que demora a parte burocrática dos contratos? A conciliação fora do mutirão, você entra com o pedido, nós vamos convidar a parte. No SEMAI, se a parte for aqui de Itajaí, que nós mandamos notificador pessoal, tá? Que não precisa ir via correio, porque o correio tem que respeitar prazo do correio. No máximo, em 20 dias, existe a data marcada para a conciliação. Resolveu ali, acabou, já sai o termo. Na arbitragem, é que é um pouquinho mais complicada. Na arbitragem, porque é um processo, monta-se um processo. De uma sentença, você tinha a arbitragem, a gente manda também o convite ou a notificação. O convite quando não existe a cláusula de arbitragem no contrato. Está sendo discutido. E notificação quando existe a cláusula e a cláusula já está elegendo o SEMAI e regras do SEMAI. Aí a gente manda. Também a gente costuma marcar a primeira audiência com prazo de mais ou menos 30 dias se for aqui de Itajaí. Tudo. Que não precisa de correio. Nesse primeiro, a gente instaura o procedimento arbitral. Instaurou, já nomeia-se o árbitro ali mesmo, porque normalmente eu já indico para as partes um pré-árbitro, para já facilitar. Instaurou o processo, nomeou o árbitro ali, o árbitro já dá a possibilidade de as partes tentarem uma conciliação dentro do processo. Então, antes de qualquer coisa, conciliação. Sempre. Tentou a conciliação, conseguiu a conciliação, já acabou ali, já vai sair uma sentença. Aí é mais uns 10 dias, 15 dias para sair a sentença só. Perfeito. Agora, se na arbitragem, 30 dias mais ou menos, feita a primeira audiência. Nessa audiência, instaurou-se a arbitragem. Aí o árbitro tenta a conciliação, as partes não conciliaram. Ninguém é obrigado a conciliar, né? Certo. Não conciliaram. Aí a gente abre a chamada instrução do processo. Né? Aí cada parte vai apresentar suas provas, nos seus devidos prazos, tem tudo, tem o regulamento de procedimentos arbitrais no SEMAI, que está no site, tudo direitinho. O nosso Código de Processo Civil do Judiciário é o regulamento do SEMAI, só que o regulamento do SEMAI é muito mais reduzido. Um procedimento arbitral, desde a sua instauração até a sentença final, ela deve levar no máximo 6 meses.
A não ser com raras exceções que as duas partes e o árbitro considerem que precisou, foi um caso meio complexo, precisou estender um pouquinho. No Brasil, coisas grandes, que a gente tem notícia, coisas complicadas, em média foi estendido de 6 meses para no máximo 1 ano. Imagina um ano resolver um conflito grande. 3 meses, 4 meses, resolver um conflito médio ou pequeno. Sendo que na justiça, no caminho comum, anos e anos, muitas vezes, eu costumo dizer que a culpa não é dos nossos juízes, é dos serventeários, é a própria estrutura do judiciário. O próprio judiciário está reconhecendo agora. Tá certo. Tá? Vilmar, a gente já está terminando, então você podia deixar os contatos do SEMAI e também as últimas informações para quem quiser participar do mutirão, né? Desculpa. Quem quiser participar do mutirão, ainda está tempo, gente. Todas as inscrições que entrarem até o final do mês, eu vou fazer, mesmo que eu faça em julho, eu vou cumprir esses valores que eu citei aqui. Que o SEMAI faz conciliação o ano inteiro, mas os valores são outros. Não são muito grandes, não, mas são outros, tá? Então, as inscrições até o final do mês de junho, no site do SEMAI, www.sema, com C, C-E-M-A, SEMA Itajaí, tudo junto, .com.br/MECA. Lembra daquele peixe que a gente é daqui, já conhece, né? A MECA, MECA. Ali você já vai ser direcionado à ficha de inscrição. Preenche a ficha de inscrição, envia, o SEMAI vai receber e vai tomar das providências, vai mandar para você o valor que você tem que depositar referente àquela taxa de registro. Você vai depositar e encaminhar o comprovante para o SEMAI. O SEMAI vai mandar a carta convite para a pessoa e vai marcar a data. Tranquilo. Tá? Esse é a providência a ser tomada. Lembro, todos os conflitos para o comerciante são inadimplências, né? Claro. Tá? E vale a pena, né? Vale a pena porque os benefícios e os valores que são cobrados, praticados, realmente dá para fazer. Pode deixar, Vilmar. A gente vai deixar os links também do MECA, do SEMAI, tudo lá no nosso blog também e também na página do Facebook, né, Lucas? Isso aí. Obrigada, viu? A gente conversou com o Vilmar Reppers, que é presidente do SEMAI, o Centro de Mediação e Arbitragem de Itajaí, presidente também da Comissão de Mediação e Arbitragem da OAB aqui de Itajaí. Isso aí, né, Lucas? Isso aí. Fica a dica aí, se você tiver algum conflito para resolver, aproveite a oportunidade. Muito obrigado pela sua companhia. Esse foi mais um Viva Voz. Suas ideias em alto e bom som.